Vamos então direto até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Senhoras e senhores, bom dia. À disposição. A gente estava agora aqui falando sobre a live do presidente, que geralmente é feita às quintas-feiras, mas que acreditamos que não será feita nessa quinta-feira. E ao mesmo tempo vem aquele pensamento, não é, Sidney? Do presidente a gente pode esperar tudo, né? Vai que ocorra uma live mesmo hospitalar. É verdade, pode acontecer. O importante, eu acho, é nós termos as informações concretas. Nenhum de nós é médico, nós não estamos lá dentro, não estamos acompanhando os exames, não estamos ali na sala onde o presidente está merecendo os cuidados devidos. Então, nós temos que aguardar os boletins médicos, imagino, ou os pronunciamentos do médico do presidente, Antônio Luiz de Macedo, para que a partir daí se possa fazer um juízo. E eu faço votos que estas informações sejam as mais completas possíveis, mais verdadeiras. Você sabe, Elisa, você não era nascida, mas eu participei de uma cobertura que foi aquele calvário, aquele drama, né, do então presidente Tancredo Neves, que não assumiu. Todos sabemos pela história que ele seria o presidente e acabou assumindo José Sarney. Ele teve um problema de saúde à véspera já de assumir e de uma grave situação a partir de uma diverticulite, e ele acabou tendo a septicemia, uma infecção generalizada, e morreu. Eu fiquei em São Paulo, em frente ao Instituto do Coração, como repórter, né? Estava iniciando a minha carreira por 17 dias, aí em São Paulo, acompanhando tudo isso. E ali foi uma lição de algo gravíssimo, não se compara ao que o presidente está passando hoje, apesar dele ter um problema de saúde. No caso do Tancredo Neves era muito mais grave, inclusive levou, infelizmente, ao óbito, né? Mas eu aprendi ali muita coisa, viu? Falsa informação, muitas vezes com boletins incorretos, incompletos, os aliados dizendo uma coisa, as pessoas próximas ao presidente tinham uma versão, os médicos tinham outra, e essa confusão e profusão de informações é muito ruim para a opinião pública. Então, aos jovens repórteres, se é que me permitem este veterano aqui falar alguma coisa com humildade, né? Eu diria que nós temos que combater a falsa informação e temos que denunciar a exploração política, né, que se tenha contra ou a favor, porque isso não leva a nada. Então, eu faço votos realmente, doutor Macedo, desses boletins com muito mais tranquilidade. Se o presidente fizer a live, a situação é menos grave do que imaginamos, né? E se realmente o médico der a ele orientação, que eu acho que ele vai fazer, ficar calmo, ficar em silêncio, né, hidratado, evitar qualquer exagero, é isso que eu acho que o médico está trabalhando, para evitar uma cirurgia. Eles não decidiram ainda se vai ter uma cirurgia, porque o médico acredita que possa tratar do presidente de uma forma que se evite ter qualquer incisão cirúrgica. Se tiver, para 15 dias para mais, tá? Mas se for muito bem sucedida essa atenção ao médico, esse atendimento inicial, pode ser que em uma semana, no máximo 10 dias, a situação se restabeleça para o presidente e, claro, sinaliza para o país o que nós queremos saber, que é a verdade dos fatos e a verdade da saúde do presidente. Vou trazer aqui então as informações oficiais, até para nortear você que está nos assistindo, porque a gente está falando então do estado de saúde do presidente. Bolsonaro enfrenta então um quadro de obstrução intestinal. Ele foi transferido de Brasília para São Paulo para poder passar por novos exames. Em nota, o governo federal informou que a obstrução foi decorrente do atentado à faca, que ele sofreu lá em 2018, e que os médicos vão avaliar então a necessidade de fazer ou não uma cirurgia de emergência. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, falaram sobre o estado de saúde. Então vamos ver. Ele vem tendo decorrências, né, são 3 cirurgias que ele já teve e talvez precise da 4ª cirurgia, e nós esperamos que ele brevemente já esteja recuperado. Foi preciso tirar também alguma quantidade de líquido do estômago, né, e talvez isso seria aí a razão dele estar tossindo tanto, né, com tanto soluço. Sidney Rezende, eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem, porque eu já comecei te perguntando uma coisa, você já trouxe algumas informações. Eu vou já acrescentar à nossa conversa o tweet publicado pelo presidente da República e depois emendo uma pergunta para você. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro disse que o desafio médico pelo qual está passando é, abre aspas, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Fecha aspas. Na sua opinião, com essa declaração, Sidney, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro estaria politizando o seu estado de saúde? Publicação que foi feita algumas horas atrás, foi ontem, mas ainda está muito fresca e repercutindo bastante.
Ô Elisa, como foi publicado isso, né, na página, no perfil do presidente, ele, das duas, uma, ou ele próprio escreveu, acho que não, né? Mas pode ter sido ele. Ou o que se informa e se diz é que o filho dele, Carlos Bolsonaro, tem acesso à senha que teria escrito esse tweet, né? Quer dizer, das duas formas, o filho escrevendo ou ele próprio, como está no perfil dele, vamos crer que o presidente tenha chancelado, concordado e tenha, enfim, autorizado completamente isso. Eu penso que não é o melhor caminho, né? Eu acho que para a tranquilidade do Brasil, porque um governante tem que pensar no seu povo, ele não tem que pensar só em si próprio. E eu vejo muitas autoridades, às vezes, por sacrifício pessoal, sabe? A pessoa fala, olha, é terrível a responsabilidade que eu tenho que assumir, eu nem gostaria de estar aqui, mas estou aqui em nome da minha função e representação, né, do ponto de vista institucional para o país. Ele precisa pensar no país. Eu acho que quando você politiza esse tipo de coisa, vai que o pessoal responde, que o PT responde bem, que a oposição parta para cima, com o presidente lá no leito sendo tratado, e a gente nem sabe direito exatamente quais serão os próximos passos. Quem vai decidir vai ser o doutor Antônio Luiz de Macedo, que é um médico que cuida do presidente, e fez bem o presidente em trazer o seu médico pessoal, da sua confiança, que já conhece a situação de saúde dele. Eu acho que tudo isso facilita. Quando você tem muitas cabeças também, às vezes muitos medalhões, como aconteceu lá com o Tancredo Neves, causa um problema. Tem ciumeira entre si, diagnósticos que não chegam ao consenso. Então, eu penso que essa exploração política, eu disse isso na minha primeira intervenção, né? A exploração política da gente da oposição e da situação, acho que não ajuda em nada ao país. Nós precisamos saber o seguinte, qual é a real situação de saúde do presidente, quando ele estará apto para voltar, o que ele tem exatamente, quer dizer, se há a hipótese de não se fazer cirurgia, para ele é muito melhor, né? Ter uma incisão é muito pior, né? Então, e para o país é melhor que ele seja tratado dessa forma que o doutor Macedo está, pelo menos até ontem, entendendo ser uma possibilidade. Ele vai fazer, o presidente vai fazer outros exames hoje. Eu acho que essa exploração política lamentável, do ponto de vista ético, eu acho muito ruim, e do ponto de vista político, acho que não acrescenta nada quando nós queremos, e há muito eu falo isso, união e tranquilidade. Gente, estamos numa pandemia, os números aqui são números que são melhores hoje do que eram há um mês, né? Nós estamos já com 40,34% da população já em primeira dose imunizada, temos 14,85% da população vacinada em segunda dose, os números caíram um pouquinho também de casos, isso é muito bom, né? Ainda alto, 813 mil, né? 702 brasileiros com a doença, mas ele está decrescendo. Então, num quadro que estamos começando lentamente a sair dessa pandemia mais aguda, o que nós vamos agora apostar, o que é? Tranquilidade, equilíbrio, sensatez. Essa exploração política, eu acho que, inclusive do ponto de vista ético, como eu disse há pouco, muito ruim, né? Quer dizer, olhe bem, como é que pode? Será que o vereador Carlos Bolsonaro, que está se atribuindo a ele, né, acha melhor fazer um acerramento político com o presidente lá sendo medicado, com cuidados médicos, numa situação ainda delicada? Será que é melhor para o país esse tipo de situação? Ou é melhor a dar tranquilidade? Depois com o presidente apto, aí sim, vamos acompanhar as lives dele, o que ele tem a dizer, e vamos saber as críticas também contra ele, embora todo o país deve continuar trabalhando normalmente, na minha opinião, e se evitar, e esse é o papel do jornalismo, explorações políticas desta ordem que não ajudam. Eu sou contra completamente esse tipo de utilização de um paciente para esse tipo de coisa, porque redundará numa manipulação política e isso não é bom. Sobre o estado de saúde do presidente, a qualquer momento você sabe, ao vivo, assim que algo for divulgado, uma novidade ali nas informações, você vai poder ver tudo isso aqui na CNN Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu no plenário da Casa o requerimento que prorroga os trabalhos da CPI da pandemia por mais 90 dias. A comissão, eu lembro aqui para vocês, foi instalada no dia 27 de abril e seria, em teoria, encerrada no dia 7 de agosto. Mas, a partir de agora, vão seguir os trabalhos até outubro. Portanto, teremos muito a comentar aqui em nosso quadro. Como você avalia, então, Sidney, a prorrogação dos trabalhos entre os senadores? É uma atitude necessária, então, para ouvir mais gente? Sim, eu acho que é necessária, acho que é importante. Quanto mais técnica ela for e menos de intensidade política, tanto melhor. A política vai continuar a permear, evidentemente, porque é uma casa política, não tem a menor dúvida. Mas quanto mais se investigar com dados concretos e objetivos para saber a verdade, é o que mais quer a população. Diferentemente do que alguns dizem, a CPI está se esvaziando, a CPI é um circo, a CPI é muito ruim. Não é isso que os indicadores todos mostram. Ao contrário, a população está muito atenta
atenta, está muito ciosa de que é importante que a verdade apareça, e o que se começou lá atrás para se verificar que o governo teria errado no compasso da compra de vacinas, agora já chegou a um caso de corrupção, e que você vai puxando o modelo e você vai descobrindo que tem muita coisa errada dentro do Ministério da Saúde, a forma de trabalho, os processos, a estrutura do organograma que permite, como um queijo suíço, furos e rombos para eventualmente se ter casos de corrupção. E mais 3 meses, eu acho que é o tempo mais do que suficiente, aí sim, se encerra, se faz um relatório, se apresenta à nação, os senhores senadores aprovam lá entre si o relatório, porque ele tem que ser aprovado, o relator Renan Calheiros escreve, mas os demais têm que aprovar, e eu acho que isso é importante. Eu considero como favorável e positivo para o país ter mais tempo para se investigar com calma. Embora critique muito essa maneira ansiosa de interrogar, essa forma às vezes assim meio grosseira, meio atropelada. Calma, gente. Senadores, deixem os depoentes darem as suas devidas explicações, não precisa botar 2 pessoas no mesmo dia. Faça o trabalho que tem que se fazer com tranquilidade, com calma, mas se chegue à verdade dos fatos e não tentar impedir que o depoente diga aquilo que talvez não interesse. Isso não é legal, mas de qualquer forma a CPI está prestando um serviço para o país e ter mais 3 meses é o tempo suficiente para encerrar esse trabalho. Sidney, assim que foi aprovado o início dos trabalhos da CPI, uma das maiores críticas era: mas os senadores têm tanto trabalho, no meio de uma pandemia, tantas questões a serem feitas, isso vai atrapalhar todo o percurso. Então eu quero emendar uma pergunta para você, se você acredita que pode de fato essa prorrogação atrapalhar o trabalho, principalmente no que diz respeito às reformas do governo no Congresso. Você acha que pode ser uma pedrinha no sapato desses assuntos, já que parte dos senadores está atenta à CPI da pandemia? Depende do nosso ponto de visão, não é? Porque as outras comissões na Câmara dos Deputados continuam trabalhando normalmente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já deu várias entrevistas coletivas, participou de várias reuniões, já esclareceu vários pontos, por exemplo, da reforma tributária, já falou sobre a reforma administrativa. O país não está parado, gente. Agora, por que depende da montanha e do ponto de vista em que nós estejamos lá acompanhando a realidade? Por uma razão. Hoje as atenções estão sendo galvanizadas, elas estão sendo atraídas, elas estão sendo redobradas para a CPI do Senado, porque esta CPI ela é mais sensível. Mas outras comissões estão em funcionamento, o país continua andando. Então, não acho que atrapalhe as reformas, vamos dizer assim, objetivamente, né? Desde que as reformas não parem, as discussões sobre reformas, né? Esse tema tem esse e outros assuntos que não acalentam tanto a atenção, alguns até meio áridos, né? Alguns temas mais complicados, precisam estar em andamento, porque o país não pode parar e ter uma CPI só. Mas não é verdade que tem uma CPI só, que nós estamos dando atenção a uma só, e a imprensa também, não considera errado, ela continua com a sua atenção, microfone e holofote para esta CPI. Da mesma forma que o presidente está, por exemplo, internado, vamos dar todas as informações do presidente, mas vamos dar as informações da CPI, por exemplo, da pandemia, vamos dar as informações sobre reformas, vamos dar as informações sobre as coletivas de Paulo Guedes, vamos falar sobre as outras coisas que interessam ao cidadão brasileiro. Não vamos parar o país por causa disso, não. Não acho que atrapalhe, não, tá? Eu acho que é preciso apenas que a gente decida uma agenda. E essa das reformas já vem de há muito tempo. Não é para fazer as reformas, é para se fazer a melhor reforma em cada um dos subitens fundamentais. A tributária, a administrativa, até a de relacionamento industrial, de infraestrutura. Tem um monte de coisas para se fazer aí daqui para frente, né? E que o país continue perseguindo essa meta. Vou aproveitar então para falar um pouquinho sobre o dia de ontem da CPI da pandemia, que ouviu a diretora da Precisa Medicamentos, a Emanuela Medrades. Emanuela Medrades rebateu a informação do Ministério da Saúde de que cada dose sairia por $10. E quando questionada sobre a data de envio do invoice, aquele documento que comprova uma transação comercial no exterior, Emanuela Medrades negou o que havia dito em uma audiência no Senado em março deste ano. O vídeo da reunião foi exibido durante a CPI, mas ela insistiu que a invoice foi encaminhada 4 dias depois e contestou a informação dos irmãos Miranda. Vamos ver. Mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. E eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Esse preço de $10, ele não foi proposto, foi apresentada uma expectativa, mas não foi pela Bharat Biotech. Queremos ouvir então Sidney Rezende a respeito do depoimento de ontem.
Elisa, esse depoimento, para mim, ele não foi conclusivo, não. Ele o será quando o dono da empresa, Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, sentar ali na cadeira depoente. Tem muita coisa para ele responder e que ela antecipadamente respondeu ontem. Para quem não iria falar nada, ontem ela disse tudo. Ela não disse tudo em termos de tudo que tinha que se dizer, mas ela respondeu as perguntas. Ela foi, para mim, com um depoimento muito surpreendente, porque ela foi respondendo muito diferente daquela que, orientada pelos advogados, iria ficar em silêncio. Bastou ela ficar um pouco mais tranquila, psicologicamente, com menos temor dos senhores senadores, que ela desenvolveu e trouxe informações importantes. Uma foi essa realmente, porque é preciso explicar que você tenha uma proposta, uma meta de $10 por dose e depois se fecha numa posição mais cara no topo de 15. Por que de 10 para 15? A suspeita de alguns senadores é que aí possa ter entrado propinagem, possa ter entrado interesses diversos, e é isso que a CPI precisa indagar. Agora, uma diretora técnica farmacêutica, empregada, ainda que seja por via jurídica, né, ela não é uma empregada CLT, carteira assinada, ela tem um contrato, portanto, com a sua empresa, ela não pode, por exemplo, quebrar um item de confidencialidade, um artigo de confidencialidade de um contrato entre as partes bilaterais, não com o governo, mas com a empresa indiana. Ela não pode fazer isso, ela não pode falar como uma dona, se ela fosse, ela não é. Então ela teve esses cuidados também. Agora trouxe elementos importantes. Não tem jeito, Elisa, se você, eu, o senhor e a senhora que está nos acompanhando, falarmos durante 4 horas, 5 horas, 7 horas, para um grupo de 11 pessoas, de 15 pessoas, nos indagando o tempo todo, aparece uma contradição, uma dúvida. O que a senhora e o senhor fez no dia 12 de dezembro de 2017? A pessoa não haverá de lembrar tudo, tem que olhar a agenda. Às vezes, olhando a agenda, nem se localiza naquele encontro. Depois vai ver que foi na véspera. Enfim, são dados difíceis da pessoa decorar todos os itens de um contrato. Eu já assinei alguns, eu não lembro de todos os itens, lembro do que mais me interessava, né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado para isso. Não é você apontar o dedo e já dizer que tem alguma irregularidade e nem dizer também que não tem. Você vai perseguindo para, após ter essas documentações, CPI disse, inclusive, que vai requerer esse contrato para saber direitinho quanto ganhava a empresa Precisa e tudo mais. Agora, que é estranho ter uma empresa em paraíso fiscal que não está no contrato, que é estranho ficar mudando com uma invoice, que é uma fatura a todo momento, que muda o número de doses, uma parte do Ministério uma parte executiva do Ministério sabe uma coisa, mas não sabe tudo, a outra sabe outra parte, mas não sabe tudo também, e assim vai. Tudo é um pouquinho estranho, né? Mas a CPI está avançando. E sobre hoje, Sidney, vamos falar então sobre a expectativa, porque daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a CPI da pandemia vai ouvir o depoimento do representante da empresa Davat, Cristiano Carvalho, que poderá ficar em silêncio graças a um habeas corpus conseguido no Supremo. Cristiano foi convocado para explicar as negociações para a compra de 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Qual a sua expectativa para hoje, Sidney? Lembrando que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ontem estávamos falando de Covaxin, hoje vamos falar de AstraZeneca. Esse caso aí é aquele do cabo, eu sempre penso Belo Horizonte, mas tenho que falar Minas Gerais, né? Da Polícia Militar de Minas Gerais, que fez o seu depoimento, teve o celular apreendido. E agora nós vamos chegar no topo. Lembra agora há pouco eu falei do Francisco Maximiano, da outra empresa, da Precisa? Esse aqui, Cristiano Alberto Carvalho, é da Davat Medical Supply. Ele é o dono. Pronto. Com o dono é muito mais fácil você dizer porque assinou esse contrato, porque não aquele outro, o que o senhor fazia, né, no dia 12 de dezembro de 2017, que autorizou tal coisa. Ou seja, tudo isso é importante porque agora nós vamos direto na fonte. E mesmo que ele esteja protegido por um habeas corpus, atenção, é que nem ontem foi o depoimento da Emanuela Medrades, né? Não poderá se incriminar, mas não poderá ficar em silêncio em tudo. Não pode mandar uma de Carlos Wizard, né? Respeitosamente, tal, não vou responder essa pergunta. Não poderá fazer isso. Então não tem como ele escapar. Se manda essa de não falar do início ao fim, poderá pegar para ele. E o presidente Fux, né? O presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deixou isso muito claro. Agora, aquela pergunta mais embaraçosa que poderá redundar até em alguma incriminação, essa ele pode escapar e pode fugir, e é ele que vai decidir. E certamente não serão nas 100% das perguntas que ele vai poder utilizar esse método jurídico, né, que é o habeas corpus. Então, vai ser, eu acho que hoje, igualmente uma sessão produtiva, como foram outras tantas, e a de ontem também.
Seguimos ao vivo com Liberdade de Opinião e agora trazendo os militares da Ativa para o nosso quadro. Por quê? 5 ex-ministros da Defesa brasileiros que chefiaram o controle das Forças Armadas no país manifestaram apoio à PEC, que proíbe a participação de militares da Ativa em cargos do governo. Esse texto, caso seja aprovado, obriga militares que queiram assumir cargos de natureza civil na administração pública a se afastarem da atividade militar. A PEC foi elaborada pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e já tem o apoio de 189 deputados federais de todos os partidos representados na casa. Isso significa 18 a mais que o mínimo que é necessário para que a proposta tramite no Congresso. Qual a sua avaliação, então, Sidney Rezende, a respeito deste assunto, projeto, que limita a participação de militares da Ativa no governo? Você sabe que as Forças Armadas, e especificamente o Exército, foram muito gentis comigo, me convidaram até para participar lá de um debate. Infelizmente, por questão minha de impedimento de agenda, não pude ir. Já peço desculpas aqui no ar, embora já tendo feito em privado, É que eu não pude ir lá conversar com eles, para poder fazer uma palestra e depois debater com eles sobre isso. Repare, nesse aspecto, eu por isso vou botar minha posição, que eu preferiria falar para eles diretamente, mas vou falar aqui no ar, Esse documento que você se referiu foi assinado por Nelson Jobim, Celso Amorim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. Portanto, ministros da Defesa de, à época, Dilma Rousseff e o presidente Temer, Michel Temer, é o caso do Raul Jungmann. Não temos aí nenhum ministro militar. O general Joaquim Silva e Luna, por exemplo, que é presidente da Petrobras atualmente, não assinou esse documento. Eu penso que há uma falha aí, eu não gostaria que ela tivesse sido tomada de fora para dentro, Qual seja, o próprio Exército e as Forças Armadas em geral deveriam ter um expediente já impedindo que o militar da Ativa ocupasse uma função executiva do governo, porque isso pode criar uma dificuldade. Veja a delicadeza do caso do general Pazuello, por exemplo. Lembra-se, Elisa, daquele caso que ele participou lá do Palanque, que eu imaginava que ele fosse receber no mínimo uma advertência, e não só eu, muitos militares, generais com os quais eu conversei, que me disseram, olha, nós vamos respeitar aqui a decisão do comandante, vamos ficar em silêncio, mas isso não significa que concordemos, E eles foram muito, vamos dizer assim, cordatos, leais e seguiram o protocolo de respeito à hierarquia, que foi a decisão do comandante do Exército, e não punir o general, enfim, de certa forma, esconder esse caso, ou arquivar, enfim, tocar para frente. Era importante que as próprias Forças Armadas não precisassem ter um impedimento declarado, documental, do Congresso de fora para dentro, porque é estranho realmente, você ter militares, embora hoje nós tenhamos militares entre ativa e reserva aí, 6.500 dizem uns, 10.000 dizem outros, 4.000 dizem outros, o número ninguém sabe exatamente, embora no Ministério da Defesa tem 3.500, Então, militares da Ativa, eles podem prestar, logicamente, ao governo, porque são instituições de Estado, as Forças Armadas são instituições de Estado, mas cria um risco muito grande de uma ligação tão próxima, mas tão próxima que alguns confundam, e apoiem, por exemplo, o presidente de plantão de maneira tão veemente e esquecem que eles são representantes dos seus comandados, hierarquicamente. Então, se realmente as Forças Armadas compreenderem isso, seria muito melhor, muito mais adequado que se alguém quer entrar para um partido político, disputar a eleição, ser ministro do governo, trabalhar no governo, ajudar o presidente de plantão, que o faça, mas na reserva. E não da Ativa, porque senão cria um grande complicador. Vide o caso do general Pazuello, um desgaste muito grande que entrou para a história que o Exército não precisava botar essa na sua conta, de jeito nenhum, porque esses anos todos aí, depois da ditadura militar, o Exército brasileiro trabalhou muito para respeitar a Constituição e para ajudar a fincar as estruturas democráticas que estamos construindo no país. Dar passos para trás agora não é bom. Então, são ministros civis alertando nesse sentido, do qual eu também compartilho. Acho que o ideal era não termos gente da Ativa exercendo função de governo política. Eu acho que confunde, isso é estranho. Depois, mas era ele só que decidiu. Como se ele é da Ativa? Ele é um general, Como é que fica? Sendo da Ativa. Da reserva, tudo bem. Opiniões de Sidney Rezende. Encerro por aqui. Digo que já aproveitaste o espaço para justificar a ausência na palestra. Tudo bem, Sidney, não perdeu a amizade aí com quem fez o convite. Não, mas eu já fui a todas, viu? Eu só não fui nessa especificamente, porque Bom, agora nessa eu não pude. Eu fui a todas. Então. Pode convidar de novo que eu vou lá. Vou te convidar para uma palestra também, qualquer hora dessas. Obrigada, Sidney. Até amanhã.
As informações emitidas por Sidney Rezende no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.